Boa noite a todos e a todas. Hoje é o nosso segundo dia da terceira conferência do OAPAR. Então, com muita alegria, eu saúdo a todos que estão aqui e aqueles que vão nos assistir depois através do nosso canal do OAPAR no YouTube. Dando prosseguimento à nossa conferência, que teve uma ampliação da temática dela, e aí tem como tema central... Não precisei botar na mão, não. As múltiplas violências contra crianças e adolescentes e a invisibilidade desses sujeitos de direito, hoje, mais especificamente, a temática vai ser sobre o nosso enfoque, o nosso estudo, o estudo do observatório, que é a alienação parental. E como normalmente eu falo, quando tem uma dupla de duas mulheres fortes, capacitadas, profissionais, assim, super competentes, hoje é aquele painel Girl Power, né? Então, sem mais delongas, porque estão aqui para ouvi-las e não para me ouvir. A temática de hoje é as alterações da Lei 12.318 sob a perspectiva psicológica e jurídica. E eu tenho a honra de apresentar a Ana Carolina Braga, que é psicóloga clínica, ela é perita do Tribunal de Justiça, ela é assistente técnica, ela faz parte da Comissão de Estudos da Alienação Parental do IBDFAN Rio, e com muita alegria eu também digo que ela é uma das mais novas professoras da casa da PUC Rio, né, do curso de extensão e de pós-graduação da PUC. Ana, a palavra é sua. Prazer imenso, Bruna, estar aqui com a OAPAR. Muito carinho por essa, né, turma e por essa iniciativa, principalmente de vocês aí, porque é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo de conscientização, de qualificação, né, e principalmente chamando a atenção da importância da capacitação de todos os profissionais, porque é impossível trabalhar com crianças e assisti-las dentro das suas necessidades sem entender quais são elas, né? Então, se a família tem direitos e deveres, nós também temos, enquanto sociedade, enquanto, né, pessoas civis participando de todo um Estado, dentro ou fora das instituições. E aí foi pensando nisso que me chamaram duas coisas a atenção assim, para hoje estar aqui conversando um pouquinho. A questão, né, do tema central esse ano da conferência, né, desse sujeito de direito, e mais especificamente da lei em si e das alterações da lei 12.318, né, da alienação parental. Então, eu queria fazer um breve contexto. Eu sei que o nosso tempo hoje, né, está um pouquinho apertado, então, assim, de como todo esse pensamento dessa criança, nesse universo, família, Estado e sociedade, que a gente chega lá para depois entender algumas das colocações que eu vou fazer a respeito desse lado psicológico, que eu acho muito importante, né? E por que eu cheguei a tais ideias, que eu não sei nem se elas estão conclusas, porque eu, enquanto profissional, estou em construção. E essa prática é um aprendizado diário dentro da esfera das varas de família. É um sistema muito complexo, né? E as famílias envolvem tanta pluralidade que fica até difícil a gente um dia estar pronto. E, em cima disso, eu queria começar, né, chamando a atenção que nós passamos a falar dessa criança como uma necessidade de ser olhada diferente do adulto, né, a partir de direitos, a partir de uma declaração lá atrás, que é muito falado, a questão da Declaração de Genebra, mas a gente vem, né, de um período pós-guerras e a gente olha para essas crianças como crianças ali que foram desamparadas das famílias, muitas, né, estão mutiladas, precisam de uma assistência também com a questão da saúde, mas a gente não olha como uma criança de hoje, né, como esse direito da alimentação, como esse direito do lazer, que são necessidades tão básicas, mas que a gente ainda estava lá atrás. Depois a gente começa, aqui no Brasil, a olhar essa criança, né, com um código de menor, que ainda é um código que vem para instituir
mais critérios penais e ajuizando mais questões para uma criança que é marginalizada do que propriamente dita essa criança ali dentro do direito de família, né? Então, se nós formos pensar ao longo desse processo, né, e nós antes disso tivemos crianças que eram adultos, que não eram ainda nem vistas como crianças, anterior a isso tudo, né, anterior à Carta de Genebra, toda essa declaração, que as crianças eram vistas como esse mini-adulto, se vestiam como adultos, muitas delas possuíam dotes, essas crianças também eram tidas como para o trabalho, né? E depois, no Renascimento, é que começa uma concepção de afeto em relação a essa criança, da família olhar afetivamente, quando, através da igreja, essas crianças são atribuídas imagens de anjos, quando essa criança começa a se pensar nela com a importância, né, de uma educação e da escola, até que a gente vai chegando a hoje, né? A responsabilidade compartilhada, que foi a primeira ideia assim, desse contexto de responsabilidade compartilhada, desses direitos e deveres entre Estado, sociedade, né, e família, começa ali quando os direitos internacionais começam a ser instituídos e conversados sobre. Depois a gente passa a falar de um outro termo muito importante, que é a proteção integral, né, dessas crianças, e que começa a vir mais sobre a saúde, né, com a Constituição de 1988, que a gente começa a falar desses direitos, desses deveres, com esse olhar, né, a partir ali do artigo 227, para essa criança sendo atendida nas suas necessidades reais. Porém, é somente a partir do ECA que a gente começa a ver essa criança, né, com o princípio do melhor interesse e também como esse sujeito de direito, com garantias, com um olhar de que nós devemos voltar para ela todas as medidas, todas as instituições, tudo que venha, né, a ser avaliado dentro de uma esfera da competência do direito de família. E isso é muito importante, porque quando nós falamos atualmente, né, da questão da lei de alienação parental, que muito se pediu a revogação, outros se pediram a, né, alteração dessa lei, que a gente pudesse aprimorá-la como um instrumento em defesa das crianças. Nós temos que falar um pouquinho também do que levou a tudo isso, dessa questão das vulnerabilidades sociais, né? E aí a gente volta um pouquinho mais ao longo, né, dessa história, desde lá em 1977, quando vem essa lei do divórcio ali, né, com o advogado Nelson Carneiro sendo um importante legislador. Nós vemos ele ainda sendo citado como um importante legislador dentro do direito de família e dentro do direito da mulher. E como se, né, esses dois direitos caminhassem juntos. A gente começa a colocar, através dele, vem a lei do divórcio, ele também foi muito importante para a cartilha que fez modificações na Constituição acerca, né, dos filhos adulterinos como sendo reconhecidos e acerca da mulher não precisar de autorização do marido para trabalhar, para viajar, acerca da... ele também foi um importante militante na questão da lei que a mulher não poderia sofrer discriminação no mercado de trabalho, né? E ainda hoje nós temos um ECA que prevê todas as proteções da criança, mas que esse ECA também prevê a proteção da gestante, dessa criança desde um período neonatal, e, novamente, essa criança e a mulher, elas são associadas, né? E nós temos também uma sociedade que vem com muitos conceitos patriarcais ainda, e a gente sai de conceitos muito modernos desse pátrio poder, né, para um poder familiar, e que a gente ainda não tem um termo responsabilidade familiar. E dentro disso, a gente começa também a tentar colocar essa guarda compartilhada realmente como uma regra,
né? Não existe se separar e o filho é da mulher e o homem está ali para os provimentos materiais. Não, a guarda compartilhada ela vem tentando introduzir isso, mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro do direito, isso aí é muito mais, né, da competência dos advogados, nós temos, ao passo que nós temos um Código Civil que, né, regulamenta a guarda unilateral e a guarda compartilhada, né? E aí a gente vem da eficácia do casamento, depois a gente vem da dissolução do casamento e depois da proteção dos filhos, a gente teve que legislar criando uma lei específica, né, como a 11.698, que é para instituir e disciplinar a guarda compartilhada, mas ainda assim não foi suficiente. E aí, depois, há uma nova lei que se cria, a 13.058, que diz, né, sobre o significado, a expressão da guarda compartilhada, como se ainda não houvesse sido compreendido. E aí, em 2016, ainda assim, nós tivemos uma recomendação do CNJ, porque apenas 7,5%, né, das ações, ao que se tinha ali os dados estatísticos do IBGE, mostravam que era aplicado a guarda compartilhada. Então, a gente ainda está nesse preconceito, a gente ainda está nessas concepções arcaicas e ainda não permitindo essa criança ser atendida num melhor interesse completo nas necessidades dela. E aí, falando um pouquinho disso, eu queria pedir a Carol, por favor, Carol, você pode permitir aí o compartilhamento, só para eu introduzir alguns dados estatísticos para a gente voltar